Na aula de hoje, veremos a Lei 8.112 de 1990, além de mais leis da legislação extravagante. Meu nome é Aline Florner, vamos para o combate? Banca CESP, DPU 2016. A investidura em cargo público em comissão ocorre com a nomeação e independe de prévia habilitação em concurso público. Item errado. Segundo a Lei 8.112 de 1990, os cargos públicos podem ser de provimento efetivo ou em comissão. Provimento efetivo dependem de prévia aprovação em concurso público. Em comissão, é de livre nomeação e exoneração, motivo pelo qual não depende de prévia aprovação em concurso público. Mas a investidura em cargo público ocorrerá, em qualquer caso, com a posse. Artigo 7º. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada, mas não cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Item errado, Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, aplica-se o agente improbo, entre outras, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 10 anos. Item errado. Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 1. Na hipótese do artigo 9º, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, aplica-se o agente improbo, entre outras, a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 10 anos. Item correto, Lei 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 1. Na hipótese do artigo 9º, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Aplica-se ao agente improbo, entre outras, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente, entre outras, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 2, na hipótese do artigo 10, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a
suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente improbo, entre outras, o pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do dano. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 2. Na hipótese do artigo 10, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente improbo pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 2. Na hipótese do artigo 10, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário, aplica-se ao agente improbo. Proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 3º. Na hipótese do artigo 11, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, aplica-se ao agente improbo, entre outras, o pagamento de multa civil de até 10 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Item errado. Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 3. Na hipótese do artigo 11, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública, aplica-se ao agente improbo, entre outras, o pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, aplica-se ao agente improbo perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Item correto. Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, inciso 4. Na hipótese prevista no artigo 10-A,
Atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário aplica-se ao agente improbo. Perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 92, capítulo 3, das penas, é correto afirmar que, na fixação das penas previstas nesta lei, o MP levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Item errado, Lei nº 8.429, de 92, artigo 12, parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Bancasesp, DPU 2016. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é válida a exigência de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que esteja a exigência prevista no edital do certame. Item errado, súmula vinculante 44 do STF. Só por lei se pode juntar ao exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. A exigência será válida se estiver prevista em lei. Logo, o item está incorreto, pois dá a ideia de que a exigência decorreria de previsão apenas no edital. Bancasesp, DPU 2016. A investidura em cargo público ocorre com a posse. Item correto. Segundo a Lei 8.112, de 1990, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Artigo 7º. Para que o servidor possa investir, ele deverá suprir alguns requisitos básicos. Incisos 1. Nacionalidade brasileira. 2. Gozo dos direitos políticos. 3. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4. Nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. 5. Idade mínima de 18 anos. E 6. Aptidão física e mental. Bancasesp, Polícia Civil 2016. Nomeação, promoção e ascensão funcional são formas válidas de provimento de cargo público. Item errado. A Lei 8.112, de 90, estabelece 7 hipóteses de provimento. 1. Nomeação. 2. Promoção. 3. Readaptação. 4. Reversão. 5. Aproveitamento. 6. Reintegração. E 7. Recondução. Observação: a ascensão e a transferência foram revogadas pela Lei 9.527, de 1997, pois são consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Bancasesp, Polícia Civil 2016. A vacância de cargo público pode decorrer da exoneração de ofício de servidor, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Item correto. A exoneração de cargo efetivo acontecerá a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício dar-se-á. Inciso 1. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Ou 2. Quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido. E aí, gostou do vídeo?
Deixe um like e um comentário, isso nos ajuda muito. Continuei aplicando esse método que eu apelidei de triângulo da aprovação, o QR2. Basicamente eu faço assim, faço muitas questões que geram bons resumos e que geram boas revisões. Cansado de materiais de baixa qualidade? Entre no nosso Telegram, o link está na descrição desse vídeo.